Tem decisões na vida que a gente toma em segundos, mas que carregamos por anos. Decisões que mudam não só o destino de quem está na nossa frente, mas o nosso também. E o pior de tudo é quando a gente sabe que está errando, sente no peito que aquilo vai doer depois, mas mesmo assim, faz. Essa é uma história sobre um homem que fez exatamente isso. E pagou caro. Não com a vida, não. Com algo pior. Com a alma. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O sol já tinha saído faz tempo quando Samuel Correia acordou naquela manhã de outono. O ar estava frio, mas seco, do jeito que só o oeste do Kansas sabia ser naquela época do ano. Ele levantou devagar, os joelhos estalando como galhos secos, e foi até a janela da cabana. Lá fora, a terra dele se estendia até onde a vista alcançava. 300 acres de pasto, gado forte, cercas bem cuidadas. Tudo construído com as próprias mãos ao longo de 30 anos. Samuel tinha 52 anos, barba grisalha, ombros largos, que carregavam o peso de 3 décadas de trabalho duro. Ele era respeitado, temido por alguns, admirado por outros, mas vazio, completamente vazio. Desde que Eleanor morreu, 5 anos atrás, a fazenda tinha virado só trabalho, sem risos, sem conversas à noite, sem sentido. Ele acordava, cuidava do gado, consertava a cerca, dormia e acordava de novo. E de novo. E de novo. Como se a vida tivesse virado uma roda que girava sozinha, sem destino, sem parada. Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Ele ouviu batidas na porta. Não batidas comuns, batidas fracas, hesitantes. O tipo de batida que vem de alguém que não tem mais força, mas ainda tem esperança. Samuel abriu a porta e viu uma mulher jovem, não mais que 20 e poucos anos, segurando uma criança no colo. A menina não devia ter mais de 3 anos. Os dois estavam sujos, magros, tremendo de frio. A mulher tinha os olhos fundos, o rosto marcado por noites sem dormir. Ela olhou para ele com aquela mistura de medo e desespero que Samuel já tinha visto antes, nos olhos de quem não tem mais nada, nos olhos de quem está pedindo a última coisa que resta: compaixão. Por favor, ela sussurrou. A voz saiu quebrada, como se cada palavra custasse um pedaço dela. A gente está sem comida há 2 dias. Minha filha está doente. Eu só preciso de um lugar para descansar. Só uma noite. Eu prometo que a gente sai de manhã. Samuel ficou parado, olhando para ela. Ele sabia o que devia fazer. Sabia o que Eleanor teria feito. Ela teria aberto a porta, teria dado comida, teria cuidado da criança. Mas Eleanor não estava mais ali. E Samuel tinha aprendido ao longo dos últimos 5 anos que bondade era um luxo que ele não podia mais pagar. Bondade abria portas. E portas abertas traziam problemas. Ele olhou para a mulher de novo, para o jeito que ela segurava a filha, como se aquela criança fosse a única coisa que ainda a mantinha em pé. E então, algo dentro dele endureceu. Algo frio. Algo que ele não conseguia explicar, mas que estava lá, crescendo como gelo no peito. Não, ele disse. A voz saiu firme, sem hesitação. Não posso ajudar. A mulher piscou como se não tivesse entendido. Por favor, senhor, eu não estou pedindo dinheiro. Só um lugar para descansar. Só isso. Samuel balançou a cabeça. Eu disse não. Tem uma cidade a 15 milhas daqui. Vá para lá. 15 milhas? A voz dela subiu desesperada. Eu não consigo andar 15 milhas com ela no colo. Ela está com febre. Ela precisa de ajuda agora. E foi aí que aconteceu. Ela deu um passo para frente, estendendo a mão como se fosse tocar o braço dele, como se aquele toque pudesse amolecer o que tinha endurecido dentro dele. E Samuel recuou. Recuou com força, com raiva, com algo que ele mesmo não entendia. Não, não faça isso, ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, não me mande embora. Mas Samuel fez.
Ele fechou a porta na cara dela, trancou. E ficou ali parado, do outro lado, ouvindo o som dos passos dela se afastando, ouvindo o choro baixo da criança, ouvindo o silêncio depois. Ele ficou ali por um longo tempo, a mão ainda no trinco, o coração batendo pesado no peito. E pela primeira vez em 5 anos, Samuel Correia sentiu algo além de vazio. Ele sentiu medo. Medo do que tinha acabado de fazer. Medo do que aquilo dizia sobre ele. Medo de que, no fim das contas, ele tivesse se tornado exatamente o tipo de homem que sempre desprezou. Ele tentou voltar para o trabalho. Tentou seguir com o dia, como se nada tivesse acontecido. Mas não conseguia tirar a imagem da cabeça. A mulher segurando a filha. Os olhos dela. O jeito que ela tinha falado. Não faça isso. E ele tinha feito. Tinha mandado ela embora. Tinha escolhido o medo em vez da compaixão. Tinha escolhido a solidão em vez da humanidade. E agora, enquanto o sol subia no céu e o calor do dia começava a apertar, Samuel sentia algo crescendo dentro dele. Algo que ele não conseguia nomear, mas que doía mais do que qualquer ferimento que já tinha levado. Os dias seguintes foram os piores da vida de Samuel. Ele tentou trabalhar. Tentou manter a rotina, mas tudo parecia errado. A comida não tinha gosto. O sono não vinha. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da mulher. Via a criança. Via a porta se fechando. Via a si mesmo, parado do outro lado, covarde demais para fazer a coisa certa. Ele começou a beber. Não muito, só o suficiente para adormecer os pensamentos. Mas nem o uísque conseguia apagar a culpa. Ela estava lá, pesada, crescendo a cada dia, como uma ferida que não cicatriza, como algo vivo, se alimentando dele por dentro. Uma semana depois, Samuel foi até a cidade, não porque precisava, mas porque não aguentava mais ficar sozinho com os próprios pensamentos. Ele entrou no salão, pediu uma dose e ficou ali, calado, olhando para o copo. Foi quando ouviu a conversa. 2 homens na mesa ao lado. Um deles, um vaqueiro que Samuel conhecia de vista, estava contando uma história. Encontraram uma mulher e uma criança mortas perto do rio. Devem ter morrido de frio. A menina estava doente. A mãe tentou proteger ela até o fim, mas não adiantou. Samuel sentiu o mundo parar. O copo escorregou da mão dele e caiu no chão, se estilhaçando em 1000 pedaços. O barulho fez todo mundo olhar, mas ele não viu ninguém. Só ouvia a voz do vaqueiro ecoando na cabeça. Uma mulher e uma criança, mortas perto do rio. Ele saiu do salão tropeçando, o ar faltando nos pulmões. Subiu no cavalo e cavalgou. Cavalgou até o rio. Cavalgou até o lugar onde tinham encontrado os corpos. E quando chegou lá, viu as marcas na terra. Viu onde tinham acampado. Viu o cobertor rasgado. Viu a pequena boneca de pano que a criança devia ter segurado até o fim. Samuel caiu de joelhos. A dor que sentiu naquele momento não era física. Era algo pior. Era a dor de saber que ele podia ter evitado aquilo, que ele tinha tido a chance de salvar 2 vidas. E tinha escolhido não fazer nada. Tinha escolhido o medo. Tinha escolhido a solidão. Tinha escolhido ser um covarde. Ele ficou ali por horas, ajoelhado na terra fria, segurando a boneca de pano, chorando como não chorava desde que Eleanor morreu. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram de perda. Eram de vergonha. De arrependimento. Do tipo de dor que não passa, que não cicatriza, que fica ali queimando, lembrando você pro resto da vida do que você é capaz de fazer quando deixa o medo vencer. Quando Samuel voltou para a fazenda, era outro homem. Não melhor, não pior, só diferente. Quebrado de um jeito que não podia ser consertado. Ele sabia que não havia volta, não havia perdão, não havia forma de desfazer o que tinha feito. Mas havia uma coisa que ele podia fazer. Ele podia tentar garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Que nenhuma outra pessoa batesse na porta dele e fosse mandada embora. Que nenhuma outra vida se perdesse por causa da covardia dele. Samuel começou a mudar. Devagar. Aos poucos. Ele abriu a fazenda para quem precisasse. Viajantes. Famílias passando. Gente sem lugar para ir. Ele dava comida, dava abrigo.
Não porque isso apagava o que tinha feito, mas porque era a única forma que ele conhecia de continuar vivendo, de olhar no espelho toda manhã e não ver um monstro. Ele nunca contou para ninguém sobre a mulher e a criança. Nunca falou sobre o que tinha feito, mas carregava aquilo, todos os dias, como uma pedra no peito, como uma cicatriz que ninguém via, mas que doía a cada respiração. Com o tempo, a fazenda de Samuel virou conhecida, não como a melhor, não como a maior, mas como um lugar onde ninguém era mandado embora, onde quem precisava de ajuda sempre encontrava. As pessoas começaram a aparecer, famílias inteiras, crianças órfãs, homens que tinham perdido tudo. E Samuel recebia cada um, sem perguntas, sem julgamento, só com a porta aberta e uma refeição quente. Ele não fazia isso porque era bom, fazia porque era necessário, porque era a única forma de viver com o que tinha feito. Anos passaram. Samuel envelheceu. O cabelo ficou branco. As mãos começaram a tremer. Mas ele nunca parou. Nunca fechou a porta. Nunca disse não, mesmo quando estava cansado, mesmo quando estava doente, mesmo quando não tinha mais nada para dar, porque ele sabia que não podia se dar ao luxo de dizer não de novo, não depois do que tinha acontecido, não depois de saber o preço que 2 vidas tinham pagado pela covardia dele. Uma noite, no inverno de 1889, Samuel estava sentado na varanda, olhando a neve cair. Ele tinha 60 anos agora. O corpo doía, a mente estava cansada, mas ele ainda estava ali, ainda recebendo quem precisava, ainda tentando compensar o imperdoável. Foi quando um homem jovem apareceu, 20 e poucos anos, magro, cansado, com os olhos cheios daquela mesma mistura de medo e esperança que Samuel tinha visto tantas vezes. Senhor, o rapaz disse tirando o chapéu, eu ouvi falar que o Senhor ajuda quem precisa. É verdade? Samuel olhou para ele. Viu a si mesmo naquele rosto jovem. Viu a escolha que tinha feito anos atrás. Viu a porta se fechando. Viu a mulher e a criança andando sozinhas na escuridão. E então, devagar, ele assentiu. É verdade. Entra. Vou fazer café. O rapaz entrou, aliviado, agradecido. E enquanto Samuel preparava a comida, ele olhou para a própria mão tremendo. Olhou para a boneca de pano que guardava numa caixa de madeira no canto da sala. A boneca que tinha encontrado naquele dia, anos atrás, e que nunca conseguiu jogar fora. A boneca que era a única prova física do erro que tinha cometido, do erro que nunca poderia consertar, mas que pelo menos podia tentar honrar, salvando outras vidas, abrindo outras portas, sendo o homem que não tinha sido naquele dia terrível. Samuel serviu o café para o rapaz, sentou do outro lado da mesa e ficou ali, em silêncio, ouvindo a história dele, ouvindo sobre a família que tinha perdido, sobre a jornada que tinha feito, sobre o medo de não encontrar ninguém que se importasse. E enquanto ouvia, Samuel sentia a dor familiar no peito, a dor que nunca ia embora, a dor que ele tinha escolhido carregar para o resto da vida, porque essa era a verdade. Ele não tinha se tornado um homem bom, tinha se tornado um homem que sabia o que era ser mau, e que passava cada dia tentando não ser aquilo de novo. Quando o rapaz terminou a história, Samuel falou, a voz rouca, cansada, você pode ficar quanto tempo precisar, não precisa pagar, não precisa agradecer, só precisa descansar. O rapaz sorriu aliviado. O senhor é um homem bom. Samuel balançou a cabeça devagar. Não sou. Mas tento ser melhor do que já fui. Aquela noite, depois que o rapaz dormiu, Samuel ficou acordado na varanda, olhando as estrelas, pensando na mulher e na criança, pensando em Eleanor, pensando em todas as escolhas que tinha feito, todas as portas que tinha fechado, todas as portas que tinha aberto depois, e ele soube, com uma certeza dolorosa, que nunca seria perdoado, que nunca mereceria perdão, mas que mesmo assim ia continuar tentando, ia continuar abrindo a porta, ia continuar salvando quem pudesse, não porque isso mudava o passado, mas porque era a única forma de viver com ele. Porque no fim, a gente não escolhe só uma vez quem a gente é. A gente escolhe todo dia, toda manhã,
toda vez que alguém bate na porta. E Samuel tinha escolhido, naquele dia terrível, ser um covarde. Mas agora, todo dia, ele escolhia ser outra coisa. Não um herói. Não um santo. Só um homem que sabia o preço da covardia. E que passava o resto da vida tentando não pagar ele de novo. A neve continuou caindo, silenciosa, branca, cobrindo tudo, mas não apagando nada. Porque algumas coisas nunca são apagadas. Algumas escolhas a gente carrega para sempre. E tudo o que podemos fazer é aprender a viver com elas e tentar todo dia ser um pouco melhor do que fomos ontem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse na posição do Samuel naquele dia, o que teria feito? Teria aberto a porta? Ou teria deixado o medo vencer? E se você já fez uma escolha que carrega até hoje, como você lida com ela? Pensa nisso. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like aqui embaixo. Ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo essas histórias para você. Se inscreve se ainda não é inscrito. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo e que horas são aí? Eu leio todos. Até a próxima história, meu amigo. E lembra, a gente sempre pode escolher ser melhor do que foi ontem.